Tá. Ô, Entrei. Fernando! Bom dia, Cris, amigo bom querido! dia! Como é que você tá? Tô com saudade de Eu você. Faz tempo que eu não te também, vi eu assim. também. É verdade, não é? É verdade, é verdade. Antes da gente começar, Fernando, eu queria falar um pouco de você para os nossos amigos que estão entrando aqui. Vocês já me ouviram muitas vezes falar sobre o Fernando, até contar a história dele, falar dos projetos e principalmente do protocolo de meditação que ele criou. Fernando, como eu disse, é um amigo muito querido, tornou-se um amigo íntimo, e eu da família também, e ele também é super agregador, enfim. E ele foi quem me abriu as portas para a profundidade e o verdadeiro significado da vida. E o título dessa live, ele não vem por acaso, porque, de fato, eu era uma pessoa que meditava, mas também não tinha muita constância, aquela coisa que você medita, como muitos começam, né, Fernando? Às vezes com o propósito de reduzir estresse, de lidar com as questões do dia a dia, mas que nunca tinha ido a fundo para compreender o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido, não só da gente estar aqui, mas da gente fazer as coisas que a gente faz. Então, o Fernando, ele foi um mestre, ele foi para mim a pessoa que me pegou pela mão e falou: vem cá, não é só isso, tem muito mais. E o mais incrível a respeito dele, eu acho isso muito incrível, porque até hoje a gente tem uma imagem muito idealizada das pessoas que meditam, ou a gente fala, ele é zen, né? Ou dessas pessoas que levam uma vida calma, tranquila, em paz, feliz, como se fosse uma pessoa alheia à realidade mundana, vamos dizer assim. E o Fernando, ele é uma pessoa como a gente. Aliás, ele é mais, porque ele é empreendedor, ele é empresário, ele toca projetos beneficentes, ele cada ano está morando com a família num país diferente. Fernando tem 3 filhos, casado com uma mulher fantástica também, uma amiga muito próxima. Então, a gente percebe que é possível a gente viver uma vida, vamos dizer assim, normal, trabalhando, estudando, tendo filhos, casando, enfim, fazendo tudo, e ao mesmo tempo livre dessas amarras, né, Fernando, que trazem sofrimento. E eu gostaria que você começasse falando justamente isso, contando para quem ainda não conhece um pouco do seu caminho, como você começou, porque quando a gente ouve a história do outro, acho que a gente começa a entender que aquilo é possível para a gente também, né? Da mesma maneira que você me inspirou, eu gostaria que você contasse para as outras pessoas que ainda não sabem da sua história. Puxa, Cris. Bom, primeiro, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde para alguns, né? Onde eu já estou, já é a tarde. E puxa, Cris, que até sem graça, assim, da tua apresentação, dos teus comentários. Puxa, imagina, muito generoso da sua parte, muito gentil, como sempre. Você sabe o tanto que você é uma amiga querida, o tanto que eu admiro você, o teu jeito, tua busca, você, né? Como um ser. Então, Obrigada. é uma honra muito grande estar aqui, podendo bater esse papo junto com você, dentro aqui do seu Insta e poder compartilhar alguma coisa, a gente poder trocar experiências, né, suas, minhas, para que a gente possa deixar algo de bom para as pessoas que estão ouvindo, que afinal de contas, a gente sabe disso, né? Acho que na vida, o que mais importa nessa vida, e que muitas vezes as pessoas elas não atentam muito para isso, mas é a partir de que estado você experiencia a vida, né? Como é a tua verdadeira experiência de vida? Independente das coisas que a gente já conquistou, que claro que fazem parte, é natural a gente conquistar, ter famílias, ter negócios, ter trabalhos, ter tudo que faz parte desse jogo da vida, né? Mas o mais importante mesmo é que a partir de que estado que a gente experiencia tudo isso. E muitas vezes a gente relega um pouco essa experiência interna para um segundo plano. A gente acha que é mais importante a gente cumprir com as metas que a sociedade nos estabelece como algo ideal, né? Que a gente acaba sendo forçado ou condicionado a ter uma série de condutas, de comportamentos, de objetivos. E muitas vezes a gente faz tudo isso que a sociedade meio que dita como padrão ideal de comportamento, mas uma experiência interna muito desagradável, uma experiência interna muito medíocre, até eu diria, né? Você Sim. pediu para eu contar um pouco da minha experiência, isso que eu estou contando é exatamente o que acontecia comigo, né? Você sabe da minha história, mas teve uma época da minha vida, já faz bastante tempo,
que aparentemente, aos olhos da sociedade, eu tinha um padrão de vida bacana, vamos dizer assim. Então, tinha meu negócio, tinha vendido um negócio no Brasil, tinha licença da Reebok no Brasil para parte de fitness, tinha vendido, tinha uma condição financeira estável, morava nos Estados Unidos, tinha várias outras coisas também de outros negócios na China, no Brasil, no próprio Estados Unidos, América Latina. Aparentemente, tudo como manda a sociedade que deveria ser a nossa vida, né? Família, casado, com filhos, trabalhos, negócios, uma condição estável financeira, amigos e tudo. Mas a minha experiência interna de vida era muito ruim. Eu vivia estressado, eu vivia tenso, eu vivia preocupado, eu não tinha um ponto de parada. Então, qualquer coisa que eu conquistasse, por mais importante que fosse, aquilo eu já falava, ah, não, agora já foi, agora a próxima. Qual que é a próxima? E assim já ia para outra, já ia para a próxima, já ia querendo buscar outra coisa, sempre numa estrutura de vida ansiosa, preocupada. Isso acabou me levando a uma tensão muito grande, um estresse muito grande, e até coisas até mais graves fisicamente, e obviamente começa a impactar. Até que você sabe, eu tive uma ruptura do aneurisma cerebral, né, um AVC hemorrágico. E aí, com essa situação, claro que a hora que eu saio, que eu recupero, minhas chances eram mínimas, né? Naturalmente começa aquela indagação, né? Fala, puxa, o que será que importa na vida? Né? O que adianta, às vezes, a gente conquista tanta coisa, a gente se esforça tanto, a gente rala tanto, a gente se mata tanto, mas de que estado a gente faz tudo isso? Como é que é a nossa experiência de fato de vida? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, e eu sei que não é um conceito comum que as pessoas têm, mas se a gente parar para pensar só um pouquinho, a gente vai ver que a experiência de vida ela acontece dentro de nós, né? Eu estou olhando aqui, estou te vendo aqui na tela. Você não está aí, você bate uma luz na minha tela que reflete que está filmando você, emprega na minha retina, que a imagem se forma dentro da minha cabeça. Tudo que eu ouço dentro da minha cabeça. Tudo que eu percebo, tudo que acontece na vida acontece dentro de nós. Então, a experiência ela é interna. E não tem nada mais importante que a gente ter uma experiência interna agradável, feliz, animada, cheia de vida. E muitas vezes, ou eu diria até grande maioria das vezes, não existe nenhuma correlação com o que está acontecendo fora. Porque a gente tem essa capacidade de interpretar, de dar significados, de mudar a forma como a gente percebe aquilo, dependendo do nosso estado interior. Então, eu entendo que eu acho que é mais importante assim para todos passarmos a prestar atenção, principalmente nos dias de hoje que a gente sabe que externamente a situação tão complicada, né? Vai passar? Claro que vai passar, só mais uma questão de tempo, já tem disso que está melhorando muito, inclusive no Brasil, aqui na Europa já está super tranquilo, mas nessas situações que são mais desafiadoras, né? Nessa hora acho que muita gente parou para pensar e falou, puxa, a experiência acontece dentro de mim. Fora está complicado, mas como eu faço para melhorar a experiência interna? Né? Isso foi o que aconteceu comigo naquela época, foi essa decisão que eu tomei. Meu caminho, você sabe, foi estudar, fazer cursos. A minha lógica era o seguinte: puxa, se a vida se passa dentro de mim, se toda essa experiência ela acontece dentro de mim, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender verdadeiramente o que acontece dentro da minha mente, como é que funciona essa mente, quem eu sou em última instância. Porque se eu não tiver essa consciência, como é que eu vou passar pela vida ter uma experiência predominantemente feliz, agradável, animada? Não tem como. A gente fica muito vulnerável às situações. Tem um exemplo que eu sempre dou, Cris. Imagina que coloque a gente num cockpit de um avião, de um Boeing, sei lá, um A380, um Airbus A380, 700, 800 passageiros atrás, em pleno voo e fala, pilota. E você fala, mas eu não sei pilotar, eu não sou piloto, não sei como fazer. Não, se vira, pilota aí. Como é que a gente ia se sentir? Estressado, ansioso, preocupado, desesperado para alguém ajudar a gente. Aparece algum piloto aqui, ou um copiloto para me ajudar. Se está no piloto automático e está indo tudo bem sem turbulência, você até tem momentos de calmaria, de tranquilidade. Mas se pega uma turbulência em voo, você já apavora, porque você não sabe como é que faz. Você olha aquele monte de tela, aquele monte de botão, aquele monte de painéis. E você olha aqui e fala, meu Deus do céu, se tiver que pousar, então, meu Deus, como é que eu vou pousar? A vida acaba sendo um estresse muito grande, uma ansiedade, uma preocupação e uma dependência de fatos e de pessoas externas. Agora, se a gente tem conhecimento dessa tecnologia de pilotagem, se a gente é piloto, a gente sabe pilotar, e se a gente realmente for um bom piloto, tanto faz a situação externa. Um bom Pode vir piloto qualquer turbulência, né, Fê? pode vir qualquer turbulência que o piloto está tranquilo, porque ele sabe o que tem que fazer. Se tiver que pousar numa situação de vento, ele sabe pousar por instrumentos, ele sabe o que tem que fazer. Se pifar um motor, ele consegue pilotar com os outros motores, porque ele domina aquela tecnologia.
E da mesma forma, Cris, eu vejo que está na hora, e cada vez mais se fala disso, ainda bem, que a gente começar a dominar a nossa tecnologia interior, porque é onde a vida se passa. Então, acho que esse, assim, para a gente começar a nossa live, se a gente está falando de viver uma vida que vale a pena ser vivida, eu acredito piamente, por experiência, não é nem porque eu acredito, porque é um conceito, porque é algo que eu estudei em livro, mas por experiência própria. A gente tem que aprender a ter o domínio dessa tecnologia interna, porque ela é poderosíssima, ela é muito boa, ela é muito poderosa. Só que, infelizmente, nós não fomos educados para isso. Nas escolas, a gente aprendeu tudo sobre o que estava fora, né? Matemática, física, química, biologia, Verdade. história, geografia, mas a gente não estudou nada do que está acontecendo dentro de nós. Eu acho que isso está mudando, é muito bom ver esses sinais. E, de uma certa forma, essa experiência difícil que a gente passou nos últimos meses acabou fazendo as pessoas terem muito mais consciência disso, né? E aí o que acaba acontecendo é que vai transformar a vida interna e transformando a vida interna certamente transforma a vida externa também. Ah, Uhum. antes de eu fazer minha colocação, vi uma pergunta que entrou aqui agora, das pessoas que vão embora do Brasil. O Fernando não foi embora, gente. O Fernando, ele é uma pessoa que ele pode falar isso, mas eu vou falar. Ele compreendeu tanto esse significado da vida e quanto mais, e isso é uma coisa que é de fato, parece que quanto mais a gente se entrega para ela, mais ela nos dá de volta. Ele vê o mundo como um parque de diversões. Ele pode se dar ao luxo de pegar a família dele e cada hora está num lugar. Ele ficou muitos anos aqui no Brasil, ano retrasado ele foi para os Estados Unidos, ano passado ele foi para Portugal, ano que vem vai saber onde ele vai Eu vou para estar. os Estados Então, Unidos, agora em agosto eu estou voltando para os Estados Unidos. Sim, sim, estou voltando eu estou agora. sabendo aqui agora, ó, junto Tá com vendo? vocês. Mas eu fiquei sabendo faz 2 dias também, então fica tranquila que você não É. está muito atrasado. E ele tem negócios no mundo inteiro, então ele pode fazer isso, é um prazer para ele, para os filhos que estão vivendo essa experiência maravilhosa. Ele não foi embora daqui deixando o país porque aqui não tem jeito. Não, eu o conheci morando aqui e durante muitos anos ainda aqui. Então não tem nada a ver com o lugar, porque isso é uma coisa que ele fala muito e que eu aprendi com ele. Como ele fala que a vida se passa dentro da gente, e é fato, né? A leitura de tudo é a gente que dá, não depende do seu marido, não depende do seu trabalho, não depende então do seu país, você encontrar a paz ou a felicidade. Você quer falar disso, Fernando? E depois eu vou te Não, perguntar o que eu faço. acho que é bem isso mesmo. Eu entendo que eu brinco, né? Às vezes algumas pessoas falam para mim, puxa, mas você muda, né? Tá num lugar, tá no outro, tá? Eu costumo responder assim, puxa, eu tô sempre aqui agora. Eu não consigo estar em É, nenhum outro lugar que não seja aqui agora. Por mais que eu me esforce, eu não consigo não estar aqui e nem agora. Onde eu estiver, vai ter esse espaço presente, né? E essa mesma uhum. localidade. Mas, na verdade, acho que brincadeiras à parte, é que às vezes, até pelas questões dos negócios, e meus filhos, como eles estão acostumados também a ter eles, claro, nasceram no Brasil, 2 dos 3 nasceram no Brasil, um nasceram nos Estados Unidos, depois cedo eles mudaram para os Estados Unidos, depois a gente voltou para o Brasil, passou 5 anos no Brasil, depois os Estados Unidos, depois a Europa, então eles acostumaram também, né, ter nessa coisa de ser menos apegado. Mas agora acho que eu vou quietar um pouquinho também, viu, que isso tá bom já. Tá na hora, vem ficar mais pertinho da gente, volta, Tá volta. certo. Fernando, uma das Hum. coisas mais incríveis que eu vejo na sua jornada, e eu acho ela inspiradora, porque muitas pessoas colocam, né, no ar, quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar o mundo. Quando eu mudar de emprego, aí sim eu vou estar feliz, que eu vou estar trabalhando com o que eu gosto. E você foi uma pessoa que, a princípio, como você falou, aos olhos da sociedade, conseguiu tudo e ao mesmo tempo tinha essa insatisfação e essa inquietação dentro de você, né? Então, mais uma vez, independe de qualquer situação. Ah, o que eu acho mais incrível na sua jornada é que você conseguiu torná-la acessível para todas as pessoas através do protocolo que você criou. Porque é muito lindo a gente ficar falando, né? Não se identifique com seus pensamentos, não se identifique com as suas emoções, o mundo se passa dentro de você. E ao menos para mim no começo era, ok, eu já entendi, mas como é que eu faço
isso acontecer na minha vida. E aí tem uma coisa que você fala que eu acho brilhante. Você fala sempre: não acredite nas coisas que eu falo, elas só serão verdade quando você experienciar isso. Quando você viver isso, você vai entender o que eu estou te falando. Então, às vezes, acho que vocês não perceberam, mas você estava falando e eu comecei a sentir uma das coisas, porque agora eu entendo, essa ficha caiu, eu fiquei até emocionada, meu olho aqui até, tive até que segurar uma lágrima, porque eu pensei, né, dentro de mim: obrigada, Senhor, hoje eu sei que isso ele está falando é uma verdade na minha vida. Então eu gostaria que você falasse um pouco desse caminho que você construiu, porque não bastasse você ter descoberto tudo isso, você encontrou uma maneira, você criou um método de tornar isso acessível para a gente. Eu não acho que eu criei, né, Cris? Eu acho assim que eu mais organizei alguma coisa que já existia já há muito e muito tempo. Já existem muitos estudos, muitas pesquisas, muitas práticas, muitos depoimentos, muitos exemplos, né, de pessoas que, através de ferramentas, práticas, experiências, conseguiram transformar, ampliar sua consciência em última instância, né? Como é que eu vejo isso, Cris? Pelo menos a experiência, como é que foi para mim, né? Como eu saí de uma situação de quase morte, né? Uma vida extremamente difícil, e depois, graças a várias experiências que a vida foi me proporcionando, né? De cursos, de aprendizagens, de experiências, né? De insights, de fichas que começaram a cair, eu senti uma possibilidade de vida totalmente diferente, que eu falava: meu Deus do céu, as pessoas precisam saber disso. Para mim, a sensação que eu tive quando começaram a cair essas fichas foi muito assim, de colocar o ovo de pé, né? Porque tudo que todo mundo sempre quis, tudo que eu sempre quis e tudo que eu sempre fiz, tudo que eu tinha feito na minha vida, era para sentir dentro de mim esse bem-estar, sentir essa segurança, de saber que está tudo bem. O exemplo que eu costumo usar é: imagina se hoje você acabou de ganhar na Mega Sena e ganhou 50 milhões de reais, por exemplo. Você olha a nossa conta lá, tem 5 e 10 zeros lá na conta, são 50 milhões. Nesse dia, Ai, gostoso. pode furar o pneu do seu É carro, alguém verdade. pode olhar feio para você, você pode sair pegar chuva, você pode, sei lá, o teu chefe pode mandar embora, a tua empresa pode perder um negócio. Nesse dia, nada te abala. Nesse dia tá tudo bem. Você fala: tá tudo bem. Se alguém olhar torto, você fala: puxa, coitado, ele tá mal-humorado, acho que ele não tá tão feliz hoje. Ou se, sei lá, o pneu do seu carro fura, você fala: puxa, é um inconveniente, o pneu furou, mas beleza, troca, para no posto de gasolina, alguém troca, ou troca, tanto faz. Tá tudo bem com você. Você sente que você tá seguro, você sente que a vida é tua amiga, né? E de repente você descobre que dá para você ter essa mesma sensação, independente se você ganhou na Mega Sena ou é irrelevante, né? É um estado que você acaba descobrindo ali dentro de você. E você não tem como guardar isso para você. É o tipo de coisa que você quer que todo mundo, você quer compartilhar, até porque ao compartilhar, o que acaba acontecendo é que aquilo aumenta dentro de você. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Conseguir as coisas Verdade. para si mesmo é ótimo, claro que é bom, mas compartilhar coisas com os outros é bem mais legal, não é? É sempre muito mais gostoso quando você consegue compartilhar. Você fala: puxa, eu aprendi um monte de coisa. Legal você aprender um monte de coisa, mas você poder ensinar um monte de coisa para os outros é muito mais legal, né? A gente tem naturalmente esse lado bom de compartilhar, de ter essa conexão, de querer levar o bem para os outros. É natural, faz parte da natureza humana. Em última instância, a gente é muito melhor do que a gente acha, do que nós mesmos achamos, né? É verdade. Sim, sim. E aí, Cris, com esse desejo, foi aí que eu comecei a ter ajuda de várias e várias pessoas, de vários professores, estudiosos, pesquisadores, cientistas, que a gente foi compilando métodos, práticas, técnicas, com indicativos, né, de etapas, de jornadas que as pessoas teriam que passar, para, em última instância, as pessoas descobrirem uma coisa, Cris: quem elas são, né? Por mais que é uma jornada muito assim, curiosa, né? Porque o protocolo mesmo que você comentou, que a gente montou, né? É um protocolo, ele exige, ele exige prática, ele é intenso, ele é profundo, né? Ele tem uma série de práticas, ele tem toda uma lógica, toda uma ciência por detrás. Mas, em última instância, conforme você vai caminhando dentro de você mesmo, em última instância é uma jornada para dentro de você mesmo, a hora que você chega num ponto, basicamente você descobre, a única coisa que você descobre é quem sou, né? Só que essa constatação desse ser que nós somos, eu pelo menos posso falar por mim, eu não tinha a menor ideia.
e poderiam me contar de qualquer forma, porque eu não queria entender. Você só entende a hora que você experiencia, como você mesmo disse, né? E isso dá uma liberdade muito grande, porque todo aquele aspecto que a gente tem de insegurança, de se sentir separado, de ter medo, de ter preocupações, de ter ansiedade, isso se desfaz. Porque é quase que você tem a constatação que, puxa, que você e o universo é uma coisa só, né? E aí nessa hora nada pode te fazer mal. O que você é mesmo em essência, ele é totalmente inabalável, ele é totalmente não atingível pelas adversidades da vida, é muito além de todos esses aspectos, né? Então, assim, o protocolo é uma jornada, ele é uma jornada intensa, ele é, mas em última instância é para descobrir uma coisa, para as pessoas descobrirem quem de fato elas são. E a hora que elas descobrem que elas são por experiência, é outra forma de viver. É uma vida muito mais agradável, uma vida muito mais segura, uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais interconectada, né? É uma vida que, por incrível que pareça, é que a gente não lembra muito bem, mas é muito comum as crianças terem, né? É Elas, verdade. elas confiam, elas estão presentes, elas estão conectadas, claro que elas têm seus momentos, assim, mas em vias de regra, elas conseguem ter muito mais esse prazer de viver e essa tranquilidade de viver, essa confiança na vida do que a gente, depois que a gente vai crescendo e a gente vai se desconectando desses aspectos de quem nós somos mesmo e da própria vida, né? E eu acho que além dessa pureza, né, Fernando, delas conseguirem ah, estarem ali presentes, aproveitando aquele momento e curtindo tudo, eu acho que uma outra coisa para a gente observar e aprender com elas é o não julgamento até de objetos, né? Uma criança, sei lá, pode pegar essa régua, a gente enxerga a régua, a gente sabe que isso é régua, e ela, essa é a minha espada e o meu sabre, e não sei o que, e aquilo vira aquela espada, e você, mas é uma régua, e Uma pode ser um regra. objeto nada a ver, que é o que a gente faz, ou o significado que às vezes dá aos acontecimentos, né? Se, sei lá, você está esperando uma ligação às 10 horas da manhã, 10h05 a pessoa não te ligou, a gente já começa. Ah, por que que ela não ligou? Ah, meu Deus, será que ela ficou chateada por causa daquilo que eu falei aquele dia, não sei o quê? E começa a criar um inferno que ela liga 10h10 e durante 10 minutos você conseguiu criar um inferno na Terra dentro da sua mente, porque a gente dá significado para tudo, né, Fernando? É bem isso mesmo, né? Acho que uma das coisas que eu observei em mim, né, que eu vi muito isso acontecendo, como era antes, é que os grandes incômodos que a gente sente, esse inferno, esse sofrimento, né, ele sempre tem uma origem psicológica, né? Ele é sempre quando a gente está projetando situações caóticas no futuro. Repara, é uma coisa muito estranha isso, e a gente não tem muita consciência, né? Você pega o fato que você comentou, por exemplo, um fato simples, você marcou de alguém falar com alguém 10 horas da manhã, tá? Deu 10h05, se essa pessoa não ligou, não encontrou, não apareceu por alguma razão, qual que é a verdade? A verdade é uma coisa só, ela está atrasada 5 minutos. É só isso que é verdade. Nada além disso você pode inferir, né? Você não sabe, você não tem como saber. Mas nós temos essa tendência de autotortura de ficar fazendo toda essa projeção que você comentou. Ai, meu Deus do céu, será que ela aconteceu alguma coisa grave? Será que ela foi raptada? Será que ela foi assassinada? Será que ela está no hospital? Será que ela sofreu um acidente? Será que isso, aquilo, aqui que vai acontecer? Meu Deus do céu e tal coisa, essa pessoa tem isso, tem... A gente cria toda essa loucura e é só um processo de pensamento que, no fundo, não tem nenhuma razão na realidade, né? Se a gente for observar o quanto que a gente faz isso o tempo inteiro, se olha uma notícia na TV, por exemplo, nessas épocas, dizendo, tem uma crise econômica grave acontecendo. O fato é, tem uma crise econômica grave acontecendo, só isso. Mas no dia de manhã você não sabe. Tem um monte de gente que está ganhando dinheiro, tem um monte de gente que está sendo promovido, tem um monte de empresa que está crescendo, tem gente que está trocando de emprego para muito melhor, tudo está acontecendo, né? Todas as possibilidades existem. Mas qual a tendência natural do ser humano que não tem essa consciência do que acontece dentro dele? A hora que ele vê uma notícia dessa, ele começa, ai meu Deus do céu, será que minha empresa vai quebrar? Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver, essa situação está muito difícil. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar uma gente embora. Puxa, mas tem um monte de família ali que eu gosto tanto que eu não queria que passasse dificuldade. Ou se você é um funcionário, meu Deus do céu, será que minha empresa vai me mandar embora? Como é que eu vou ficar sem meu trabalho? Eu não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir pagar meu plano de saúde, se eu precisar de alguma coisa que eu vou ficar doente. É uma loucura que você cria uma experiência de vida totalmente desagradável dentro de você e que não tem nada a ver com a realidade. Concorda? A realidade presente
É uma notícia de TV, mais uma, como qualquer outra que poderia ter aparecido. Uma pessoa está atrasada 5 minutos, ela só está atrasada 5 minutos. Não tem nada demais. Então, o que acaba acontecendo é que, se a gente for analisar, o grande problema de que as pessoas não têm uma vida, como eu comecei a gente falando, né, que experienciam dentro de si esse bem-estar, esse prazer de viver, essa alegria, é porque elas se deixam levar pelos seus processos de pensamentos, elas acreditam nesses processos de pensamentos caóticos, elas acham que aquilo é verdade, acreditam piamente naquilo, e sem ela se dar conta, ela está totalmente envolvida com aquilo e causando da vida dela um verdadeiro inferno, né? Mas é só psicológico, não tem base na realidade. Eu desafio qualquer um que esteja aqui nos ouvindo a fazer uma análise. Se alguma vez a realidade foi mais grave do que o seu processo de pensamento. A realidade ela é sempre mais doce que as suas projeções. Não é assim? É. Mesmo que você fala. Às vezes, por exemplo, você imagina alguma coisa que acontece. Por exemplo, sei lá, puxa, acho que eu vou perder meu emprego. Ou, puxa, acho que eu vou perder esse negócio que eu estou para fechar. E você sofre, porque eu vou perder emprego, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou, eu vou perder esse negócio, meu Deus, eu vou perder uma chance, poderia ganhar tanto, poderia tal, tal, tal. Se acontece, perdi o emprego. O que acontece? Ah, tá bom, perdi o emprego, deixa eu procurar outro. Foi no LinkedIn, deixa eu falar com meus amigos, deixa eu mandar meus currículos. A realidade ela é sempre mais doce. Ela não é tão pesada como você projeta e se tortura dentro da sua mente. Não é É, assim? é. Mas como as pessoas elas não têm essa consciência do que está acontecendo dentro delas, é a pergunta que de alguém está fazendo da Cibi Moraes. Como as pessoas não têm consciência do que está acontecendo na mente delas, porque elas não são treinadas, vamos dizer, nessa arte de se observar, nessa arte da meditação, elas não percebem. E aí a vida vai virando aquela turbilhão de pensamentos que a pessoa tenta combater um pensamento com outro pensamento, sempre com origem ou num futuro caótico ou remoendo um passado desagradável. E o único lugar que a pessoa não vive é no aqui e agora, que é o único lugar que ela tem para viver. Né? Então, é algo assim, puxa, que eu acho que é a grande diferença da pessoa que começa a prática de meditação, né? Ela para de acreditar nos pensamentos. Ela para de viver um futuro que não existe, porque não existe, ninguém sabe o que vai acontecer, ou remoer um passado que não existe também, porque já aconteceu agora, já não é mais o que está acontecendo. E ela passa a viver muito mais presente no aqui e agora, agindo nos fatos, e não se preocupando com os fatos. Isso tem uma diferença brutal, parece tão simples, mas o fato de a gente conseguir transformar nossas mentes e nossa consciência para estar presentes já transforma toda a experiência de vida, porque no presente está sempre tudo bem. Só começa a ficar ruim quando você começa a projetar Projetar. e você sai do presente e começa a viver uma vida psicológica que acontece dentro dos seus pensamentos, que não são verdade, são só pensamentos, né? A Lili está perguntando aqui, e a força do pensamento não atrai? Eu costumo dizer o seguinte, que o que atrai é o seu estado de ser. Se você ficar o tempo inteirinho pensando, por exemplo, vamos dizer que você, sei lá, quer ficar no teu trabalho. Você ficou literal, eu não vou perder meu emprego, 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 eu fico pensando, eu não vou perder meu emprego. Você acha que tem alguma utilidade? O que mais, essa questão do segredo, né, da lei da atração, é muito mais relacionada ao teu estado interior, como você de fato está, a tua experiência interna de vida, do que você forçar um pensamento ou um outro. Até porque, Lili, responde para mim, você consegue controlar seus pensamentos? Você consegue saber o que você vai pensar daqui a um segundo? Você consegue não pensar uma coisa quando ela está vindo? Você não consegue. Então, você querer dominar os seus pensamentos, no mínimo, é uma tarefa ingrata. Porque você não vai conseguir. Ah, mas eu consigo forçar ter um pensamento ou outro. Você consegue por alguns segundos. Depois eles vão surgir de qualquer jeito, né? Então, eu recomendo que você esteja muito mais ocupada em criar um estado dentro de você agradável, feliz, presente, do que você tentar brigar com os seus pensamentos. Porque você não vai conseguir. Eles surgem. Eu costumo dizer que do mesmo jeito que o coração bate, a mente pensa. Ela vai pensar. Você não consegue segurar isso aí. É mais fácil você não acreditar nos pensamentos do que você querer dominá-los, comandá-los e fazer alguma coisa. Né? Ah, existe, né, no budismo fala-se que a energia segue o foco, e isso é também um princípio da física.
E eu acho, olha, Fernanda, eu fico cada vez mais encantada desses aspectos se encontrarem e de tudo no mundo, né? A gente sabe, tudo é uma coisa só. E que quanto mais a gente vai aprendendo, mais a vida, a ciência, a espiritualidade, qualquer coisa, nos prova que tudo é uma coisa só. Então, quando o Fernando fala, né, desse estado, né, e eu aprendi isso também com ele, que o estado antecede a forma, ou seja, não adianta a gente estar aqui sofrendo, pensando, não, não vou ser demitida, não vou ser demitida, não vou ser demitida, achando que você está repetindo isso, então que você vai atrair a sua continuidade no emprego. Mais importante que isso é você se centrar, é você buscar o momento presente, porque como ele falou, e todos nós hoje já compreendemos isso, a vida é aqui e agora, não é no passado e não é no futuro, mas nesse estado de presença, onde a gente sabe que aqui e agora está tudo bem, a gente consegue se centrar, a gente consegue se acalmar, e aí sim, né, Fernando, direcionar o nosso foco, o nosso pensamento para aquilo que de fato vai ser importante, que é como o Fernando disse, se ater às questões práticas, tá bom. Então, se eu for demitido, o que vai acontecer? Bom, vou preparar o meu currículo. Para quem que eu posso mandar? Posso mandar para fulano, Beltrano, Ciclano, posso deixar em tal lugar, pode não sei o quê. A gente é mais inteligente, a gente é mais criativo, a gente é mais sábio quando esse estado interno ele é mais calmo, mais alegre, mais em paz e mais confiante, né, Fernando? É exatamente isso. Exatamente isso. Tem até eu gosto um pouquinho de neurociência, né, dessa parte de pesquisas e estudos do cérebro, né? Que os cientistas eles descobriram que o cérebro ele trabalha por sistemas. E existe um sistema que em português inclusive é chamado de sistema padrão, né, o sistema default, que é um sistema que ele faz exatamente essa falta de presença, vamos dizer assim. É um sistema que faz com que os seus pensamentos eles tenham duas características principais. A primeira é sempre projetando coisas no passado ou no futuro ou remoendo coisas no passado. Então, ele é um sistema que faz com que seus pensamentos sejam sempre ou projetando coisas no futuro, normalmente desagradáveis, ou remoendo coisas do passado, normalmente desagradáveis. Ou ele tem a qualidade dos pensamentos deles, eles são sempre autobiográficos, né? Ou seja, eles estão sempre girando em volta da sua persona, da sua imagem, da sua identidade, daquilo que você acha que você é. Então, eles são pensamentos autocentrados, sempre o que vai acontecer comigo, porque vai acontecer tal coisa comigo, porque eu estou me sentindo mal hoje, porque meu filho tal coisa, porque minha família, porque o meu trabalho, porque o meu negócio, porque fulano fez mal para mim em tal época, aos 52 anos, ou porque vai acontecer tal coisa daqui 5. Então, é sempre pensamento numa linha de tempo futuro e passado e sempre voltado para si mesmo. O que os estudos mostram, Cris? Que a pessoa, quando está operando a partir desse sistema, a experiência de vida dela é muito ruim. Porque o cérebro ele tem um viés muito forte de prestar, não sei quantas centenas de vezes mais, prestar atenção em coisas negativas do que em coisas positivas. Eu não sei exatamente isso, mas acho que é assim, 1000 vezes mais, 700 vezes mais. Então, nós temos uma tendência muito forte de prestar muita atenção em que é ruim e não prestar atenção em coisa boa. A gente é uma esponja para fatos desagradáveis e um teflon para fatos agradáveis. Então, esse viés, essa tendência natural do cérebro operando desse sistema é necessário do ponto de vista de sobrevivência. Mas eu acho que a gente não está mais numa fase de querer sobreviver. Acho que a gente está na fase de querer viver, não é? Bem melhor que somente sobreviver. Já não estamos vivendo mais na época das cavernas, né, que você precisava literalmente matar um leão por dia para sobreviver. Já não precisa mais. Dá para a gente já ter uma qualidade de vida, uma experiência de vida muito mais agradável. Só que as pessoas ainda continuam vivendo a partir desse sistema. O cérebro delas ainda fica predominantemente nessa forma de operar. O que acontece? A experiência de vida da pessoa é pesada, ela é cheia de atrito, ela é cheia de conflito, ela é difícil, porque ela está sempre projetando um problema no futuro, remoendo um problema no passado e sempre obcecada com ela mesma, excesso de preocupação com ela mesma pode acontecer com ela. Ela não tem uma vida leve, gostosa. Mas, obviamente, não é o único sistema que o cérebro opera, ele tem vários outros. Existe um que é justamente o oposto desse, Cris, que eles chamam de tasking mode, né? Tasking de modo trabalho, é como se fosse um modo de operação. O que acontece nesse modo? Você está presente,
você está agindo nos fatos. Não existe pré-ocupação, existe uma ocupação no que está acontecendo no momento. Desculpa, esses pensamentos são muito mais no sentido de você fazer coisas produtivas e não você se preocupar com coisas que potencialmente poderiam acontecer e quase nunca acontecem, não é? Então, esse modo, quando você está presente nesse modo, você não está no outro sistema. Ou você está num ou você está no outro. E esse modo de presença é onde as pessoas se sentem felizes, elas se sentem conectadas, elas se sentem seguras, elas se sentem relaxadas, inclusive, porque elas estão fazendo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nos ouvindo sabem do que eu estou dizendo. Os melhores momentos da vida de cada um aqui são aqueles momentos que você está totalmente presente. Em vias de regra, existe uma outra pessoa, você está tão presente em outra pessoa, você está quase que conectado com a outra pessoa, quase que não existe mais você e outra pessoa, quase naquela hora é uma coisa só, né? É comum as pessoas sentirem isso com filhos, naquela hora você quase que se dissolve junto naquela presença. Tem gente que sente isso na natureza. Então, puxa, a pessoa às vezes está observando o mar, observando uma montanha, naquela hora não tem ela, não tem essa identidade, naquela hora o que existe é a vida. Existe a própria energia da vida pulsante, essa maravilha, ou a maravilha daquele ser que está na sua frente, seu parceiro, sua parceira, seu filho, seus pais, ou um amigo, ou a natureza, ou qualquer coisa que seja, seu cachorro, às vezes, mas é uma hora que você não tem pré-ocupação. Teu cérebro não está trabalhando, projetando problemas no futuro, no passado. Se você sai de um sistema presente e você passa a projetar coisas no futuro, você perde aquele estado. Naquela hora você se desconecta da realidade, se desconecta do presente. Então, é algo que tem que ser treinado. O natural seria ser assim, mas infelizmente o natural não é assim. O natural é meio que esse modo de... Como a gente tem uma herança muito forte da própria seleção natural, o natural é essa insegurança, essa proteção, esse senso de sobrevivência, de você querer sobreviver a qualquer custo. Mas se a gente desenvolve o nosso cérebro, áreas mais evoluídas dentro dele, da nossa consciência, o que acaba acontecendo, quer dizer, que você fica predominantemente presente. E aí a vida fica predominantemente prazerosa, conectada, feliz, e você perde aquele excesso de identificação, de querer se defender, de querer se proteger, porque você entende essa energia da vida que acontece também por você. Então, é uma outra forma de viver, e olha, eu posso garantir para todos, é totalmente possível. Tem estudos que mostram que 8 semanas de um processo de treinamento intenso, que é o que a gente faz no protocolo, 8 semanas já muda a configuração cerebral, e a pessoa que faz direitinho todo o processo, ela passa a sentir e operar a partir de um sistema de muito mais presença, em vez desse sistema de pré-ocupação, de projetar sofrimento. Então, é possível. Um pouquinho de disciplina, um pouquinho de dedicação, mas é possível. Eu gosto muito de uma comparação que você faz, né, que você fez já, que é como se fôssemos computadores, gente. E assim, de fábrica, qualquer computador que a gente comprar, ele já vai vir com aquele programa padrão instalado. Então, quando o Fernando fala desse programa padrão, é isso, é a mente com esse modo de sobrevivência. Olha, eu vou colocar aqui o básico para você. E o básico são esses programas que vão fazer com que a gente sobreviva. Como ele disse, não estamos mais numa selva. Ou seja, esse computador, com o básico, ele não vai conseguir resolver as suas questões do dia a dia. E aí o protocolo são os add-ons, são esses que você vai colocando programas. Vou instalar agora o Windows, eu vou instalar o Excel, eu vou instalar o PowerPoint, eu vou colocar... E a gente vai fazendo isso ficar melhor, melhor, melhor. E esse computador passa a ter uma super capacidade, né, de realizar coisas mais complexas e importantes. Então, eu acho que o protocolo, ele faz isso por nós, ele fez isso por mim. E como você falou, e como é, gente, qualquer coisa que a gente queira aprimorar na vida. Se a gente vai para a academia porque a gente quer ter músculo definido, você quer ficar com a barriga tanquinho, o braço bonito para o verão, você sabe que se você treinar uma semana, é óbvio que você não vai conseguir esse resultado, né? Aí você começa a treinar, você começa a perceber que depois de um mês, nossa, tô mais forte, olha, tô sentindo o músculo da minha perna mais firme. Esse progresso a gente também observa através da meditação e através desse protocolo que o Fernando criou. Agora, como tudo, onde você queira dominar uma arte, vou usar o exemplo do avião,
Você não vai aprender a pilotar um avião fazendo um curso ou lendo livros, né? Você tem que se dedicar, você tem que praticar. E o protocolo, ele exige isso. Ele exige que essa seja uma vontade verdadeira sua de experienciar esses estados e se livrar desses estados limitantes, né, Fernando, de sofrimento do ser, mas ele também vai exigir de você que você acorde todo dia, que você faça os exercícios que ele propõe, que você medite aquela quantidade X de tempo. Obviamente, isso vai num crescendo, né? Igual aprender um idioma novo. A gente começa ali no básico, no hello da vida, no how are you, e depois a gente já vai estar conseguindo sustentar uma conversa. Fernando, todo mundo está perguntando aqui protocolo. Fala um pouco dele, está acontecendo agora, né? Tem uma turma Tem uma turma que acontecendo. tá acabando agora, a gente deve abrir uma nova turma, deve não, a gente vai abrir uma nova turma, dia 4 de julho começa, as inscrições a gente deve abrir Já é agora aí. semana que vem a gente abre as inscrições. Protocolo de meditação, esse é o nome dele, né? Então, o site é lifematters.com.br. Life Matters é o Deixa eu nome, escrever aqui. da nossa página. Nossa página é Life Matters BR, então o site é www.lifematters.com.br. Aí Ó, lá vocês vão escrevi aí para vocês. Pronto. Aí vocês vão ver todas as informações exatamente. E é isso, é um curso, né? É um curso que exige para que as pessoas possam fazer essa transformação desse sistema operacional. Acho que você traduziu bem, quer dizer, como se a pessoa pegasse o sistema operacional antigo que ela tivesse na mente dela ainda e fizesse um upload de um novo sistema operacional. E aí ela passa a perceber a vida de uma maneira totalmente diferente, né? Então, é o que funciona, a gente já fez com centenas de pessoas, os relatos são impressionantes, eu fico muito feliz com tudo isso, mas eu sei que só depende de cada um, e eu sei também que é natural de cada um. Então, não é mérito do protocolo, não é mérito, é algo natural nas pessoas, que as pessoas precisam só de um empurrãozinho para voltar nesse natural delas. É quase como se elas estivessem com um monte de capas, né? Mas dentro delas já tivesse todo brilhante, todo cheio de riqueza, cheio de potência, cheio de maravilhas, mas ela está meio encapada. Então precisa tirar um pouquinho, uma capinha, tira outra, tira outra, tira outra. A hora que tira, mostra aquilo que já estava dentro, que sempre esteve dentro e que é uma maravilha, né? Então é um processo individual, né? É algo que depende sempre de cada um. É cada um que tem esse aspecto de olhar para dentro, de começar a ver o que é, o que não é, e começar a expandir a consciência, perceber um pouco mais. E aí a gente vai transformando a experiência de vida. Você sabe, Cris, eu não sei se você sabe, mas a gente está trazendo isso agora para crianças também. Nossa, eu ia falar sobre isso agora. Por favor, diga. Não, é algo, isso é um projeto nosso assim que a gente está muito feliz, né? Porque é um sonho, você sabe, já era um sonho de bastante tempo. Verdade. A gente começou com um programa de educação socioemocional, que é fantástico por si só, transformou a vida de centenas e milhares de crianças. E agora esse ano, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma coisa que Foram nas particularmente escolas públicas de São Paulo, nós né, Fernando? começamos como um projeto Olha totalmente que lindo, gente. sem fins lucrativos, totalmente doação nossa, de parceiros, colocando nas escolas. Esse ano a gente tem chance de impactar socialmente, sem nenhum fim lucrativo, mais de 2 milhões de crianças, Cris. Uau. Então, isso é um negócio assim, super gratificante de a gente ver essa transformação dentro das escolas e tal. Então, a gente está tentando costurar parcerias com estados, com municípios, para conseguir ter uma atuação bem mais forte desse programa socioemocional. Mas a gente identificou também duas coisas para esse ano. Uma é o seguinte: a gente fazer trabalho social em escolas públicas, mas a gente sabe da necessidade de todas as escolas do Brasil, não são somente as escolas públicas, claro. Sim. E aí nós criamos uma versão esse ano para escolas particulares, que tem suas particularidades, e nós criamos também um programa de meditação para crianças. Então não é Isso é somente mais muito legal. socioemocional. O programa está maravilhoso, um programa feito para a escola, é o primeiro programa do Brasil de meditação, de mindfulness, atenção plena, né, voltado para o ambiente escolar. E o que a gente está fazendo agora? A gente vai estar lançando praticamente isso agora. O que a gente está fazendo, Cris? Cada escola particular que adquiriu o programa escolhe 2 escolas públicas e nós vamos lá e vamos doar para as escolas públicas. Ah, que bacana. Então, claro, se a escola particular não quiser escolher ninguém, tudo bem. Mas, assim, a gente faz questão de doar para 2 escolas, porque a gente entende que é uma maneira de, puxa, quem tem condições, a gente vamos ajudar talvez quem ainda não tenha condições. E com isso a gente consegue multiplicar e criar um impacto muito maior. Quem mais que a gente vai fazer? A gente vai dar para as escolas que aderirem ao programa, a gente vai dar um programa novo de meditação que a gente criou, que a gente chama de Programa Consciência. Nós vamos dar para os pais de todos os alunos.
É um programa que você também não conhece, é um programa que nós vamos lançar ainda daqui a pouco, mas é um programa que ele tem, é um manual das emoções das pessoas e como a pessoa transcende esses estados emocionais limitantes. Tá super bacana, é um programa Que mais legal, simples, Fernanda. é um programa mais simples, muito prático, para que as pessoas possam de fato experienciar uma vida maravilhosa dentro de si. Então a gente vai dar isso para todos os pais de todos os alunos que os filhos aderirem, que as escolas dos filhos aderirem. Então, uma maneira que a gente viu também de puxar numa época difícil, não somente ajudar a criança e o ambiente escolar, né, os professores, os coordenadores, os diretores, mas ajudar também aos pais doando esse programa, que claro que tem um custo, mas a gente vai doar para os pais, para que eles também possam ter uma experiência de vida diferente. Então, estamos fazendo isso agora, as we speak aqui, enquanto a gente está falando aqui, a gente está finalizando a campanha para lançar. A ideia é duplicar o efeito socialmente, dizendo, além das escolas particulares. Já esse ano, mesmo a escola só aderindo para 2021, já esse ano a gente já colocar atividades dentro da escola, não cobrar nada da escola esse ano, só o ano que vem mesmo, e ainda doar alguma coisa para os pais, ainda esse ano também sem cobrar nada dos pais, sem cobrar nada das escolas das crianças. Que Então, bacana, Fernando. a gente está muito Parabéns. feliz, está muito feliz. A Parabéns. gente está Com vendo toda a assim razão. uma forma de a gente impactar milhões e milhões de pessoas, né? De causar um impacto assim no que a gente sabe que é o que vai fazer diferença. Porque eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas falam, puxa, precisa mudar político, governante, isso, aquilo. Eu nem sei se precisa mudar ou não. Agora o que eu sei é o seguinte: quem precisa mudar somos nós mesmos, né? Porque a gente só tem acesso a nós mesmos, nós não temos acesso aos outros. E eu tenho certeza de uma coisa: se o ser humano descobrir essa felicidade, essa paz interior, ele só vai levar a felicidade e levar a paz para fora dentro dele. Quem faz mal para a sociedade não é fulano, beltrano ou ciclano, é quando você está num estado ruim, quando você está preocupado, sofrendo, triste, nervoso, com raiva. Nessa hora o outro nem existe para você. Nessa hora você não tem capacidade de fazer o bem, porque você está muito É tomado verdade. pelos seus próprios problemas. Então, a partir do momento que a gente consiga transformar o sistema operacional das pessoas e fazer as pessoas serem felizes, serem presentes, encontrarem essa paz interior que já existe, elas vão querer fazer o bem para os outros, é natural. E a gente começa um movimento, um ciclo positivo, um ciclo virtuoso, que um vai puxando o outro, e eu acredito piamente que nós vamos viver um mundo de felicidade, um mundo de paz, um mundo de harmonia, porque a partir de cada um a gente vai conseguir isso. Não vai ser mudando fora, vai ser mudando dentro de nós. É assim que a gente vai conseguir. E eu tô vendo esse Concordo. movimento globalmente. Eu acho que tem muita gente falando isso, muita gente fazendo isso. E isso é muito positivo, né? Porque uma coisa vai somando em cima da outra, né? É. E é muito lindo, Fernando, essa consciência da gente já se ocupar das crianças. Ontem mesmo, numa reunião online com alguns diretores e professores da escola dos meus filhos, teve uma hora que... É uma coisa que eu repito sempre, mas ontem eu falei para eles. Eu falei, por que que a gente espera chegar aos 30, 40 anos, com a cabeça às vezes ferrada, cheia de coisas, para a gente ir atrás do que realmente vai nos libertar, né? Todo esse conhecimento, o quanto mais do que quem mais precisa dizer, né? Até com a ciência corroborando tudo, que a meditação traz isso para a gente. Então eu falo, vamos aproveitar agora que a gente sabe tudo e que a gente consegue se libertar de tudo isso, vamos ensinar já para as crianças, não precisa esperar elas chegarem com 30, 40 anos, com a cabeça ferrada, né? Ou cheia de traumas, ou cheia de historinhas que ficam contando. Não, porque eu sou assim, porque quando eu tinha 7 anos aconteceu tal coisa. Não, eu sou dessa forma, porque meu pai, minha mãe, acabou. Vamos ensiná-los já tudo isso que a gente já sabe, tudo isso que a ciência já corroborou, tudo isso que a espiritualidade está mostrando para a gente, para que elas chegam lá na frente, adultos mais bem resolvidos, felizes e de fato sendo essa transformação do mundo, porque cada uma ali individualmente, né? E fazer isso com os pais é muito sábio, né, Fernando? Porque a criança está ali se transformando, já consegue perceber e entender uma porção de coisas que às vezes a gente ainda não sabe ou não percebeu. Então, você fazer isso, levando todo esse conhecimento para os pais também, especialmente nas escolas públicas, onde a gente sabe que isso ainda é um abismo, né, de realidade entre as particulares e as públicas, levando esse acesso que muitas vezes é inacessível, É.
para essas famílias, para esses pais, onde a única maneira deles chegarem até isso, deles terem essa descoberta, deles viverem essa vida, né, mais feliz, mais em paz, sabendo que está tudo bem da maneira que está, porque você consegue mudar dentro de si através disso. Então, muito legal, Fernando. Fiquei feliz mesmo de saber. Parabéns. Não, a gente está super feliz também, Cris, porque é aquilo que a gente disse agora há pouco, né? Quando você vê a possibilidade de você poder compartilhar algo de positivo, dá um prazer muito grande, né? Então, e a gente está vendo nessa atividade justamente essa possibilidade, né? De a gente conseguir impactar bastante pessoas, bastante, não só crianças, escolas, como eu disse, mas também os pais, os adultos, e a gente criar um movimento do bem aí, de espalhar coisa boa, a gente tá precisando, né? Sim, sim. Da minha parte, gente, o que eu quero falar para vocês foi o seguinte: viajei com o Fernando, fomos juntos para a Índia, fizemos cursos, meditamos e tudo. A grande diferença que eu vejo em relação ao protocolo é, primeiro, você não precisa ir para lugar nenhum para poder descobrir e acessar. Isso mora o tempo inteiro dentro de você e isso está com você onde você quiser. Então, é portátil. Esse bem-estar, essa felicidade, esse conhecimento é portátil. O protocolo, ele me ensinou de duas maneiras. Primeiro, através de coisas cientificamente comprovadas, e depois, à medida que a gente avançando, né, Fernando, com práticas milenares, também corroboradas pela ciência, ele foi me mostrando tudo isso de uma maneira muito lógica e, ao mesmo tempo, é difícil explicar, né? Depois que a gente vive, porque a gente sente aquilo. Então, não precisa mais estar em livro, não precisa ninguém vir para você e falar que vai dar certo, que você vai viver essa vida plena, feliz, alegre. E um detalhe importante: não é que a minha vida, ou a vida do Fernando, não tenham mais problemas, tristezas, coisas ruins. A diferença é que a gente sai disso tudo muito rápido, né? Ou às vezes você nem entra, a gente já identifica antes, vamos dizer assim, a armadilha daquela situação, né? Para pegar sua mente, para fazer com que seus pensamentos sejam preocupados com o futuro, ou que queiram te remeter a experiências do passado e achar que vai ser igual. Então a diferença é isso: você sai muito rápido de tudo, ou você não entra mais nessas armadilhas da mente, porque você compreende que é uma defesa dela, você não está mais tentando sobreviver e você age em cima daquela situação de uma maneira mais inteligente, mais calma, mais sábia. Como você falou, vai começar dia 4 de julho, Fernando? A próxima turma começa dia 4 de julho, a gente abre as inscrições na semana que vem. Então, é um protocolo, são 8 semanas de cursos, né, que é um tempo que precisa para ocorrer essas transformações. E é um pouco que você falou, que a gente observa assim, nas pessoas que praticam, e pelo menos comigo mesmo, é natural a mudança, né? Não é algo que você precisa ficar pensando para mudar. Ou, é quase que você não tem que ter esforço para mudar. É. De repente você vê diferente, né? Então, coisas que te faziam sofrer antes, de repente você olha que não te faz é indiferente, né? Memórias, às vezes, do passado que eram totalmente desagradáveis, memórias que eram totalmente desagradáveis e que toda vez que você revisitava aquilo dava um mal-estar, de repente você pensa De naquilo, uma lembra hora para daquilo, outra, e aquilo não te causa mais nenhum mal-estar, né? De repente uma tendência que você tinha de ficar projetando fatos desagradáveis no futuro e tal, de repente aquilo já não acontece mais, você fica muito mais presente agindo na ação. Então é uma transformação do sistema operacional mesmo, né? De repente você opera diferente. E a mudança no sentido de você ter muito mais qualidade de vida, de você estar muito mais feliz, muito mais conectado. Tua vida passa a ser muito melhor, que em última instância é tudo que a gente sempre quis, né? Então, um ponto que eu acho muito importante é isso que a gente está batendo aqui. É natural esses estados dentro de nós. É natural a gente ter esse aspecto de ter esse prazer de viver e estar conectado com a vida. A gente meio que colocou umas casquinhas ao longo do tempo, isso foi piorando um pouco, mas dá para tirar todas essas cascas e dá para a gente voltar à essa essência que a gente tem, que é nobre, que é pura, que é feliz, que é alegre, que é inclusiva, que é conectada e que quer fazer o bem.
Então, eu altamente recomendo, acho que independente de vocês quererem fazer o protocolo ou fazer alguma outra coisa, mas façam algo, né? Procurem se Sim. descobrir, perguntem-se quem eu sou, né? Poxa, tá bom, meu corpo sou eu, tá bom, eu tenho meu corpo, mas meu corpo é o resultado de tudo que eu comi, tudo que eu respirei, tudo que eu bebi, foi montando todas as minhas células. Será É. que eu sou minha mente, meus pensamentos? Será que meus pensamentos não é reflexo de tudo que eu fui impregnado desde que eu nasci? Meus pais, minha mãe, meus tios, tudo que eu acredito, todas as minhas crenças, será que de uma certa forma foram impregnados de fora? De repente você se pergunta e fala, mas quem que percebe tudo isso, né? Puxa, eu tenho meus pensamentos, mas será que eu sou só meus pensamentos? Eu tenho minhas crenças, mas será que eu sou Sou somente eu que minhas estou crenças? pensando isso, mas eu estou Sou eu. observando o que eu Ex- estou pensando, então eu não sou Exato, a pessoa que está pensando. exato. De repente você começa a perceber que existe um espaço. É que as pessoas. Imagina que você tem uma sala cheia de móveis, as pessoas prestam atenção nos móveis, mas elas não prestam atenção que existe uma sala que comporta todos aqueles móveis. O que é essa sala, esse espaço que cabem aqueles móveis? Mesma coisa com você, puxa, eu tenho meus pensamentos, eu tenho minhas crenças, eu tenho minhas ideias, eu tenho minhas emoções, eu tenho meu corpo, mas qual é o espaço que cabe tudo isso dentro de mim, né? Se as pessoas forem por aí e começarem a se investigar, elas vão ver que elas são algo infinitamente maior, vasto, infinito, incompreensivo, algo que cabe tudo, comporta tudo, que está muito além de qualquer aspecto que possa causar desconforto, né? É um espaço que tudo cabe, que tudo contém, que é magnífico. Então, nesse caminho, se as pessoas empreenderem esse caminho, vão se transformar. Às vezes tem um Sim, método guiado para isso, é mais fácil, porque alguém que já passou por isso pode te guiar melhor no caminho. Mas sim. mesmo que não queiram, façam por você mesmo essa investigação, né? Essa investigação anterior. Porque vocês vão descobrir que vocês são, todos nós somos infinitamente, vou usar uma palavra que não descreve, mas melhores do que a gente acha que a gente é. O que a gente acha que a gente é e se identificar por isso é o que faz a gente se sentir mal. Se a gente tivesse a experiência do que somos, independente do que a gente acha que a gente é, nossa vida seria muito melhor. É verdade. Ai, Fernando, como é bom conversar com você. Eu gosto tanto quando a gente tem essas oportunidades, ao vivo, eu digo presencialmente, mas assim também. Fico muito É feliz. um prazer, que sempre é É um muito bom. prazer. Muito obrigada. Eu quero agradecê-lo muito por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente agora. Ah, são 4 da tarde agora em Portugal? Sim, são 4 da tarde. Ah, aqui o nosso dia, não vou dizer está começando, mas daqui a pouco ainda temos muita coisa ainda para fazer. Quero agradecer Uhum. todos vocês que estiveram conosco aqui, com tantas opções, né, Fernando? Com tantas possibilidades de se ocuparem agora, escolheram estar aqui conversando com a gente, ouvindo todas essas coisas. Espero que tenham feito diferença, que alguma coisa tenha entrado e tenha tornado a experiência de vocês melhor. Fernando, Sim. muito obrigada mais Eu uma que vez. agradeço, Cris. Muito obrigado. Beijão, sempre ótimo Até conversar a com você. próxima, se Deus Até já, quiser e Ele há até de já. querer. Até já, isso Até mesmo. breve, querida. Beijão para todos. Beijo, Gente, um obrigado. beijo, ótimo dia para Até. vocês.